Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu recebo muitas dúvidas, que muitas pessoas me perguntam. As pessoas me mandam um e-mail, me mandam mensagem, me ligam e perguntam: Doutora Vivian, quanto custa afinal para me divorciar? A gente sabe que o divórcio é um assunto delicado, é um momento muito complicado na vida do casal, mas não precisa ser sempre motivo de briga. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre as modalidades de divórcio e mais ou menos quanto custa cada uma delas para você poder se precaver e se organizar com as suas finanças e ver todas as despesas que você pode ter. Vamos começar falando sobre o divórcio litigioso, bom e velho divórcio litigioso. Acho que bom e velho não, né? Acho que só velho mesmo, né? O divórcio litigioso é aquele que todo mundo conhece. Então, ele existe desde a década de 70 e foi permitido pelo governo, né, que as pessoas se divorciassem. O divórcio litigioso normalmente funciona da seguinte forma: o marido contrata um advogado, a esposa contrata um outro advogado, normalmente, e aí eles entram com uma ação judicial, um processo onde cada um pleiteia aquilo que acha que tem direito e o juiz decide no final o que cada um tem direito. No divórcio litigioso, o que acontece muito é que normalmente envolve disputa de bens, disputa da guarda, visitação, controvérsia sobre a questão da pensão, tanto do cônjuge quanto dos filhos. Então, existe briga, né? Então, o divórcio litigioso ele é muito famoso pelas brigas, pelas audiências, né? Onde normalmente tem bastante discussão. É um desgaste emocional não só para o casal, mas também para as crianças, né, para os filhos envolvidos, porque normalmente acaba ou envolvendo algum tipo de perícia, ou acompanhamento de assistente social, acompanhamento psicológico dos menores, das crianças, né? Então é uma exposição emocional para todos, né? Gera desgaste físico, mental, emocional e também financeiro. Por quê? O divórcio litigioso é um dos mais caros que tem, porque ele leva tempo. Então, dificilmente aí a gente vai ter uma ação de divórcio que tome menos de um ano das partes, e nisso você vai estar pagando as custas judiciais normalmente. Pode ser que você consiga uma justiça gratuita, mas normalmente haverão custas, e além de tudo isso você vai estar pagando a hora do profissional, do advogado. Então, ainda que o advogado te passe um valor fechado de honorários, ele vai estar considerando longas horas de trabalho aí, então por isso acaba encarecendo. Depois nós temos aí também o já famoso divórcio extrajudicial, que é aquele feito em cartório e que precisa da concordância do casal. Existem outras modalidades de divórcio amigável, como as pessoas também chamam, mas esse, além da concordância do casal, ou seja, os dois querem se divorciar, precisa que não hajam filhos menores de idade. Então, se você tiver crianças menores de 18 anos, né, adolescentes, enfim, crianças que sejam menores de 18 anos, essa modalidade não é possível. Nós até poderíamos fazer sem partilha de bens ou com partilha de bens através do cartório, mas a questão das crianças é um impedimento para essa modalidade. O divórcio extrajudicial, em contrapartida, por outro lado, ele é o mais rápido e ou talvez aí um dos mais baratos. Por quê? Porque você vai arcar com as custas do cartório, que normalmente são consideradas baixas, e com os honorários do advogado, porque sim, apesar de ser extrajudicial e apesar de ser em cartório, é mandatário que seja representado por advogado. Nesse caso, normalmente a economia já começa na contratação do profissional, do advogado, porque o casal contrata apenas um advogado. Então já é uma grande economia. E aí com as custas baixas do cartório também, e provavelmente não havendo a partilha de bens, também acaba deixando o custo do processo bem mais barato. Lembrando que, independentemente da modalidade de divórcio que você vai escolher, em todas elas, havendo a partilha de bens, incidirão tributos sobre essa transferência. Então, por exemplo, eu tenho uma casa, eu tenho um carro e eu vou fazer a partilha de bens. Não importa se você vai fazer na modalidade do divórcio litigioso ou do extrajudicial
ou do consensual judicial, que nós ainda vamos falar um pouquinho mais para frente. Não importa a modalidade. Havendo partilha de bens, na hora da transferência dessa titularidade, que não é judicial e não tem nada a ver com o processo de divórcio em si, que é um procedimento posterior administrativo, você vai ter que arcar com as custas da transferência da titularidade. Ou seja, por exemplo, eu sou a esposa e eu vou me divorciar. E aí eu tenho um carro, mas na partilha de bens não ficou decidido que esse carro vai ficar para o meu ex-marido. Quando nós formos fazer a transferência da titularidade desse carro no Detran, nós vamos arcar com as custas de transferência. Entendido? Então, o mesmo vale para bens imóveis, por exemplo, para casa, né, e outros bens que o casal possa ter e que seja objeto da partilha. Havendo a mudança da titularidade, depois do divórcio, vocês vão ter que comparecer em cartório ou no órgão público competente para fazer essa transferência e aí vão ter que arcar com as custas dessa transferência. Agora vamos falar um pouquinho sobre a modalidade que eu acho que é a melhor opção para um casal que, por algum motivo, resolve se divorciar atualmente. É o divórcio consensual judicial. Ele é muito rápido e é muito barato também, mas a vantagem dele é que ele contempla, por exemplo, um casal com crianças, ou seja, com filhos menores de idade. Então, a gente vai a juízo através de uma ação judicial, da mesma forma que o litigioso, com a diferença que temos o consenso. Então, isso é importante, o casal precisa concordar sobre o divórcio. Na verdade, nessas modalidades amigáveis, o casal precisa concordar sobre tudo, sobre o divórcio, sobre a guarda, visitação e pensão das crianças e sobre a partilha de bens, se houver partilha de bens. Ok? Normalmente também o casal contrata um único advogado, então a economia já começa por aí. Normalmente é possível pedir a justiça gratuita, mas não havendo justiça gratuita, então haverão as custas processuais, que também não são caras se comparadas às custas do processo judicial litigioso. E aí, entre 60 e 90 dias, a gente resolve tudo através de um processo que é 100% digital, que não demanda nem audiência, nem perícia, nem acompanhamento psicológico, nenhum tipo de outra exposição ou confronto emocional, tanto do casal quanto das crianças, dos filhos menores. Então, é um processo que, além de rápido e econômico, ele visa poupar as partes, né, de todo tipo de desgaste emocional. A gente recomenda muito essa opção. Então, a partir daqui já é possível ter uma estimativa de valores, lembrando que os honorários advocatícios, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eles são tabelados e orientados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a OAB de cada estado estabelece o valor mínimo que um advogado pode cobrar para cada tipo de serviço. Então, é claro que tem o mínimo da tabela, consulte a tabela da OAB do seu estado para ter um pouquinho mais de informação. Se você quer um valor preciso, você pode consultar a tabela da OAB do seu estado para ver mais ou menos qual o valor do profissional no seu estado. Lembrando que esse valor é um valor mínimo e cada profissional, de acordo com o seu nível de especialização, de anos de carreira e casos de sucesso, ele vai validar conforme o valor da sua própria hora profissional. Então, quanto mais gabarito o profissional, talvez mais caro venha a ser os honorários daquele profissional advogado. Mas você pode consultar na tabela da OAB o mínimo que um advogado é permitido cobrar para cada tipo de ação e cada tipo de processo e serviço, ok? Um abraço para vocês, foi um prazer trazer essa informação hoje para vocês e não se esqueçam, se essa informação te ajudou, deixe seu like aqui embaixo, comente e se inscreva no nosso canal para continuar tendo acesso a muitas informações que vão tirar vocês da zona dos leigos e trazer muito conhecimento jurídico aí para todos. Grande abraço, até a próxima!